Olá! E na aula 2 do retrato de observação, nós vamos fazer um rosto de meio perfil. Então, a primeira coisa que a gente faz é a inclinação do rosto, né, desenhando com traços bastante soltos, leves, né, sempre com uma referência fotográfica junto com você. E no caso, você faz primeiro a linha de perfil e não esqueça sempre de que, como o rosto está em 3/4, né, nesse caso, é fundamental que você faça a estrutura, o crânio, né, e faça um círculo e depois você faça um círculo menor para poder incluir a orelha e o maxilar. Procure também prestar atenção na divisão, né? Fazer a divisão em 3 e deixar as linhas paralelas, tanto dos olhos, do nariz e dos lábios. A partir disso, você pode fazer os traços iniciais, né? Que são as sobrancelhas, os olhos. Lembrando que, como está em 3/4, você vai fazer um olho maior, o do meio, né? Que é a distância entre um olho e um outro, um pouquinho menor, e o olho que está mais próximo da base menor, né? Da sua divisão, proporcionalmente menor, né? Para dar esse efeito de 3/4. Logo em seguida, você faz a base do nariz, né? Lembrando sempre que a base do nariz é o distanciamento entre os dois olhos e a metade dos olhos são os lábios. Trabalho o queixo, né? E aí nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente nesse desenho, que vai ser a inversão do desenho. O suporte digital ele propicia isso, né? Então, após nós terminarmos esses primeiros esboços aqui, essas primeiras linhas, a gente vai inverter o desenho na forma horizontal para poder fazer um checklist, poder fazer uma revisão da forma. Por que nós fazemos isso, né? Por que a gente inverte o desenho? Porque muitas vezes a gente desenha e fica desproporcional o desenho. Então, quando nós invertemos o desenho, vem novas formas, digamos assim, de olhar que vai nos ajudar a ver onde o traço está equivocado, onde a forma não está muito bem delineada. Então, nós utilizamos esse recurso. Se você não está usando a base digital para desenhar, você pode inverter a sua folha e colocar uma luz embaixo para poder ver a transparência e os erros que você vai acertando, desenhando invertido, né? Procure sempre, quando você inverter, você olhar a tua foto e prestar um pouquinho mais atenção. Você realmente inverte o desenho para poder fazer esse trabalho de revisão. Então nós fazemos, você pode fazer quantas vezes você quiser. No meu caso específico eu vou fazer algumas vezes devido ao tempo do vídeo. Normalmente eu faço um trabalho de revisão bem maior. Esse desenho ele demorou em torno de uns 15 minutos. Se fosse para eu realizar o desenho de maneira profissional, com a devida atenção, buscando o realismo, de fato, esse desenho iria demorar muito mais. Outra coisa também que eu faria nesse desenho, se caso fosse um desenho mais profissional, né, seria afastar um pouco, sair um pouco desse desenho, fica umas 2 horas longe dele, ou um dia longe dele, depois eu voltaria e faria uma nova revisão. Esse ato de se afastar e voltar com a mente descansada ajuda a ter novos olhares e fazer novas revisões nesse desenho. Então repare que nós estamos fazendo alguns ajustes e os principais ajustes são em quê? Proporção, detalhamento, o nariz, os olhos, os lábios. A gente sempre faz uma revisão nesse aspecto. Em relação ao cabelo,
A principal revisão é sempre na base do penteado. Nem tanto no volume do cabelo, mas mais na base do penteado, que isso sim é importante na hora da revisão. Agora vamos, já com o desenho invertido, fazer as linhas de expressão e já marcar algumas sombras. Lembrando, apesar de ser uma mulher de idade, procure ter parcimônia na hora de você realizar as linhas de expressão. A mulher, ela tem menos linhas de expressão do que o homem na representação gráfica, no desenho. Porque se você faz diversas linhas de expressão, ela vai aparentar ser muito mais velha do que está na foto. Então você procure tomar sempre esse cuidado de fazer as linhas de expressão, porém com com a atenção de não deixar ela velha demais, muito mais velha do que a foto ou a pessoa é, de fato. Então veja que fizemos as marcações dos olhos, tomamos um cuidado bastante grande para deixar os olhos paralelos, né? É bastante comum um olho ficar abaixo do outro ou muito afastado da linha do nariz, então esse cuidado é muito importante. Outro cuidado também é na estrutura da forma. Se fosse um homem nessa mesma posição sendo desenhado, eu iria realizar traços mais quadriculados. Porém, como é uma mulher, nós realizamos traços mais arredondados e os olhos mais carregados de cílios. Isso ajuda a determinar, né, a deixar mais claro esse gênero, o gênero da pessoa. Fazemos algumas marcações de sombra, isso é muito importante, tanto no pescoço, né, do queixo para o pescoço, a base do trapézio também merece ter sombreamento. E no caso do cabelo, a foto ela é uma senhora loira. Mas, como nós estamos fazendo um trabalho aqui preto e branco, e eu quero reforçar o rosto da modelo, reforçar no sentido de deixar ele em destaque, ao invés de fazer o rosto loiro, ao invés de fazer o cabelo loiro, nós vamos fazer o cabelo em tons de cinza. E vamos utilizar também a tinta branca para fazer algumas linhas de luzes. Mas o intuito é de transformar esse cabelo numa moldura. Então, pegando um pincel um pouquinho mais grosso, nós vamos fechar essa base de cabelo, fazendo uma massa para que ele tenha o volume necessário. Tomando cuidado, claro, de não invadir o rosto, né? Não manchar o rosto. Comece com cinza para poder enxergar melhor essas transparências, né? Como que vai funcionar esse trabalho. E veja que eu faço o cabelo bem quadriculado porque eu quero fazer primeiro uma massa como se fosse uma moldura para o rosto, para depois carregar de volume, né, e de efeitos com as linhas pretas e as linhas brancas. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que você não deve se preocupar se vai ficar igual ou não a fotografia. A fotografia, ela age como uma referência fotográfica. Então, o que é que tem que ter nesse desenho? Tem que ser um desenho de 3/4, a personagem tem que estar levemente inclinada como está na foto, registro de luz e sombra. São esses elementos. Agora não precisa ficar igual, porque não é um desenho de observação realista. É um desenho de observação do qual você vai fazer um registro de uma imagem. Então veja que agora nos cabelos eu estou fazendo linhas bastante finas, né? Geralmente eu deixo o pincel entre 5 e 7,
para fazer esses desenhos. Se eu estivesse utilizando lapiseira, eu estaria fazendo com lapiseira 0,05. Eu gosto do 0,5 e gosto da 0,9. A 0,9 para fazer traços mais fortes, a 0,5 para fazer alguns detalhes. Provavelmente eu estaria utilizando esses dois elementos aí. Ou, nesse tipo de trabalho, eu gosto muito de utilizar caneta. Eu acho que a caneta, ela nos ajuda a enfrentar os medos, né? O medo de errar, né? Deixa o desenho muito mais espontâneo. Então, pode ser que eu estivesse utilizando uma caneta e tinta nanquim para estar realizando esses trabalhos. Veja como que nós finalizamos o cabelo, né? Utilizando algumas linhas brancas. Essas linhas brancas é que vai dar mais movimento a essa massa quadriculada, né? Que foi feita. Então, aqui... Agora, procure não usar com muito exagero, né? Lembrando que o branco, aqui no caso, é apenas para a gente dar direção para o cabelo. Então, procure não usar com muito exagero. Vamos finalizar aqui com a roupa dela, né? Então, a roupa a gente pode fazer um pouquinho mais claro, porque aí a gente consegue dar os tons, né? Então, a pele dela bem branca, o cabelo bem preto e a blusa acinzentada. Vamos fazer uma última revisão. Eu acho que está bem satisfatório, apesar que ali na parte do cabelo, do rosto, não está muito legal. Então vamos só fazer uns ajustes finos, né? Lembrando que se fosse um desenho realista, né, fosse realmente fazer com detalhes e tudo mais, esse desenho seria um esboço, na verdade. Seria um esboço, aí eu tiraria a opacidade e começaria a fazer um desenho acertando, até deixar o mais realista possível. Então, faço uma limpeza, tire um pouco dos detalhes, né? Na ilustração final, eu tirei ainda um pouquinho mais de detalhes, como esses riscos, né, que é a divisão do rosto. Então, para o trabalho final, eu apaguei mais um pouquinho, tá? E, assim, aí vai depender muito da sua proposta. Eu, particularmente, eu gosto muito desse desenho caligráfico, né? Esse desenho de impulso, esse desenho que mostra os esboços, que tem essas tonalidades de cinza. Então, para mim, esse tipo de desenho mais artístico, ele é mais interessante do que um desenho mais esfumaçado, mais realista e tudo mais. Mas volto a dizer, depende muito da sua proposta. Agora, tanto o desenho extremamente realista, como esse desenho mais livre, né, mais esboçado, ambos têm em comum essa estrutura de se fazer o rosto, as divisões, a revisão, a inversão. Então, isso é o mais importante, é aprender a estrutura e a partir da estrutura você verificar quais são os desafios que você tem para o seu trabalho. Aí vira uma escolha pessoal, mas não deixe de aprender a estrutura. E a estrutura você aprende não só com a base de desenho, com a teoria de desenho, mas sempre, repito, deixa eu frisar, sempre tendo o real como referência, seja fotos, seja modelos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Amanhã vou lançar a aula 3 desse workshop de retratos, fazendo uma nova posição e um novo desafio para vocês. Procurem pegar os seus desafios, realizar, treinar, e espero que eu possa estar ajudando vocês a desenvolver o seu talento, desenvolver as suas habilidades no desenho. Então, vamos voltar à forma inicial, né? Claro, se você quiser inverter e deixar dessa forma, tá tudo bem, mas o ideal é que a gente coloque na forma original para ver se ficou legal. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês pela atenção.
Muito obrigado.